a banca examinadora, meu orientador Alexandre Belloni, a todos os convidados, familiares e amigos. O tema da minha proposta, da minha pesquisa, é pornografia, origem, desenvolvimento e suas implicações na vida cristã. O meu orientador, como eu disse, é o pastor Alexandre Belloni, por gentileza. A minha introdução, o interesse pelo tema, pornografia, origem, desenvolvimento e suas implicações na vida cristã, surgiu na minha inserção como líder de jovens da Igreja Metodista Oeste de Leão, em Cobrex. Devido à responsabilidade que eu tinha como líder, eu observei que quase 100% dos jovens eles estavam envolvidos com a pornografia. Muitos não comentavam, muitos não se abriam por estar envolvido com alguma coisa na igreja. No primeiro capítulo que eu separei aqui, encontramos a forte presença e influência que a prostituição teve no Antigo Testamento, através dos judeus, dos cananeus, dos gregos, romanos e se estendendo um pouco para Portugal. No segundo capítulo que eu separei, no segundo, a explanação acontece com o vício que a pornografia age na memória do indivíduo, também os principais problemas, desde cansaço físico, disfunção erétil e algumas patologias mais graves, como a pedofilia, o fronteurismo, que é aquele ato de se esfregar em outras pessoas numa condução lotada. Então eu coloquei aqui. No terceiro e último capítulo, fazer uma breve reflexão à igreja dos malefícios e o esfriamento que a pornografia tem causado na igreja, alcançando os líderes religiosos. Um grande alerta e conscientização é feito para se conversar nas igrejas esse assunto, que ainda é de grande tabu nos nossos dias. A delimitação, o presente estudo, ele pretende analisar nas igrejas odiernas com a preocupação de como esse mal tem se propagado de maneira oculta no clã evangélico. Percebe-se que, por ser um assunto complexo, por isso pouco debatido, e como a internet tem sido uma forte e péssima aliada a respeito disso, concerne o afastamento de Deus. Diante disso, esta obra aborda a forte historicidade da prostituição, a origem da pornografia e como isso afeta diretamente a nossa vida cristã. E, portanto, foi realizada uma revisão bibliográfica com autores que têm um vasto conhecimento sobre o assunto e estudos na temática pesquisada. Na justificativa, é de grande relevância o tema escolhido, pois é um dos maiores problemas que a igreja da contemporaneidade vem enfrentando. O mal que a pornografia vem fazendo a ela, embora seja um assunto muito sério e de extrema relevância para ser debatido com o público, em quase todas as faixas etárias, infelizmente passa desapercebido. O estudo sobre a temática pesquisada visa trazer reflexão para as igrejas com o intuito de trazer soluções para um mal que vem assolando não só as igrejas, como a sociedade em geral. E é algo que não afeta somente o corpo, mas principalmente a nossa parte espiritual. Diante desse contexto, a pesquisa tem como objetivo estimular o debate sobre os efeitos devastadores que a pornografia causa e acrescentar algo relevante à teologia sistemática na área da teologia. Problemas e hipóteses, algumas indagações surgiram para construir essa pesquisa, foram: por que não se discute a pornografia, o assunto, a pornografia dentro das igrejas? Por que as pessoas em que estão passando por esse mal não pedem ajuda ao corpo eclesiástico, à igreja? Por que será que as igrejas estão preparadas para debater sobre algo tão complexo? Bom, as hipóteses apontam que a pornografia causa malefícios ao indivíduo e na vida espiritual da igreja. No entanto, percebe-se que a igreja não debate sobre esse tema devido ao conservadorismo que ainda é latente em nossa sociedade.
o fonte teórico. Eu escolhi para balizar ali os capítulos. O primeiro é o Cláudio Rufino, um livro excelente, Pornografia, A Batalha contra a Pornografia, muito bom esse livro. Eu consegui encontrar nele aquilo que eu vi em vários livros que eu tenho, em um só. O segundo é o Josh McDowell, muito conhecido por quem lidera jovens, adolescentes, que é A Verdade Nua e Crua. Tem um capítulo, são 2 capítulos que falam sobre pornografia, mas no geral é sobre sexualidade, excelente para os pais, para quem tem filho adolescente em casa, por gentileza. O próximo é o Steve Gallagher, com o livro No Altar da Idolatria Sexual. Esse livro, quando eu estava construindo a minha pesquisa, muitos amigos, muitos companheiros falaram que esse livro era indispensável para a minha pesquisa, e por isso eu coloquei na pesquisa. Excelente livro para homens que estão com problema na área. Bom, o objetivo geral tem como finalidade compreender como o consumo da pornografia adentra na igreja da contemporaneidade e quais as implicações na vida cristã. Diante disso, apresentar recursos para a libertação do vício que tem assolado muitos cristãos na igreja odierna. A pesquisa tem grande relevância no âmbito social e científico. Sumário. Meu sumário, essa pesquisa, ela tem o itinerário mostrando o seguinte: a forma como se trata a prostituição em alguns países importantes da história, nos séculos anteriores. O leitor, além de utilizar de materiais bem atuais, ele também vai saber que a teologia sistemática já tratava do assunto indiretamente através da doutrina do pecado, que é a hamartiologia. É perceptível que, através da pesquisa, veremos que a pornografia ela contamina a mente, debilita o corpo, desumaniza, envergonha, deprime, vicia, traumatiza, e para a igreja, é claro, ela agride a alma, degrada, escraviza a vida espiritual e impede o indivíduo de participar diretamente de alguma função da igreja, e pode trazer escândalo sexual para a denominação. Por gentileza. Aqui é o meu plano preliminar, é isso que você vai encontrar na minha pesquisa. Nós temos a prostituição, o conceito, a definição, a historicidade. Nós temos eu vou falar sobre 1.1, a prostituição na Mesopotâmia. Eu vou falar em Israel, no caso no Antigo Testamento, nos cananeus com os deuses Ubaco e Astarote. Vou falar da prostituição no Oriente. Eu vou falar na Grécia, no caso com a Cornéia. E eu vou falar da prostituição da Grécia a Portugal, por gentileza. Nós temos no segundo capítulo a origem, as consequências da pornografia. No 2.1, seu desenvolvimento, temos a pornografia no cotidiano da vida cristã. Temos os principais problemas decorrentes da pornografia na vida do ser humano. Vou falar também da relação da pornografia com o cérebro, muito importante, a influência dela nos meios de comunicação e os malefícios decorrentes da mesma, e as várias formas do ser humano e as várias formas que o ser humano se utiliza da pornografia atualmente. Por gentileza. O último capítulo, ele vai falar sobre o processo da libertação, fases e suas necessárias fases. Vou falar também entendendo sobre a doutrina do pecado, até que ponto a pornografia é prejudicial ao bem-estar físico e mental na vida das pessoas. O melhor jeito é pedir ajuda, é inevitável, e como vencer o vício da pornografia no meio evangélico. Os materiais e métodos. O meu método foi o dedutivo. Eu venho da história até atualmente, né, abordando algumas coisas, e esta pesquisa terá como base diversos livros, sites, artigos, documentários relevantes para o tema. E por fim, vem as minhas referências bibliográficas, a qual, né, todos esses livros vocês podem buscar aqui. Obrigado, seminarista Douglas. Vamos ao professor Thiago, que vai dialogar com você. Joia. Douglas, parabéns pela escolha do tema. Eu tenho preferência por temas teológicos, nas teses, conclusão de curso e tudo mais. No entanto, a pertinência do seu tema é muito importante.
Apenas uma dica, caso você continue na carreira acadêmica, que também é uma sugestão, né? Está no texto e está no seu slide, Igreja Evangélica como clã. Clã é um termo para família. Tá? Talvez você tenha que utilizar um outro termo para isso, né? Como pessoas, como religião, como agrupamento. Tá? Nesse clã é mais restrito à família e isso pode trazer problemas no desenvolvimento do conceito. Em segundo lugar, no seu trabalho, o viés pelo qual ele percorre, também ficou muito claro na sua apresentação, é a forma com a qual você apresenta o problema da pornografia, que de primeiro momento quer dizer que eu concordo, sim, a questão do pecado. No entanto, a Organização Mundial de Saúde já entende a pornografia como uma patologia, é uma doença. Se você puder falar um pouco mais, em poucas palavras, acredito, dá para resolver, como que essa doença pode trazer danos sociais para o indivíduo. O teólogo que baliza essa parte científica é o Steve Galler, o Wilson Gary, está no capítulo 2. Ele fez estudo com muitos homens e o que acontece? A pornografia ela é a base de todo problema sexual. Então, não tem como passar, não tem como ser uma pessoa, um bissexual, um homossexual, um pedófilo, sem antes passar pela casa da pornografia. Ela é a base. Então, o que eu vejo, o que é apresentado na televisão, eu separei o filateurismo, que é o ato de se esfregar em pessoas. Eu botei temas bem atuais, porque a gente tem visto até recentemente no avião da Gol, um rapaz que ejaculou numa pessoa no avião. A gente tem visto isso nas programações, no trem, nos ônibus lotados. Então, a gente isso tem causado o quê? Problemas tanto no casamento, a ejaculação precoce, a retardada. A gente tem visto, como o Wilson Gary ele vai comprovar, a questão da memória, da fraqueza da memória. A gente tem visto pessoas terminando o relacionamento, o casamento, por causa da pornografia. Inclusive, ao dar as palestras, é muito comum homens falarem isso, que tem tido esse problema dentro do casamento, e isso tem trazido até a questão da separação. A pornografia ela realmente devasta, é um problema. Joia, sem mais. Obrigado, professor Thiago. Professor Ederson. Parabenizar para todos pela estrutura da apresentação e também pela temática, que é um desafio. Não vou abordar muito, já acabou exemplificando a questão teológica do tema, apesar de que você trabalhou a questão histórica. O pouco que eu li aqui foi bem trabalhado, difundiu bastante. Mas eu acho que a gente caiu aqui na questão do tabu. Você trouxe um tema interessante, mas teve palestra na sua igreja esse ano? Teve uma palestra dos jovens? Não, foram homens, em geral. A gente alcançou menos os pré-adolescentes, os jovens. Que é um equívoco, né? Porque a tecnologia tem gerado esse difundir disso uma idade muito precoce. Então, os pré-adolescentes, a gente às vezes na igreja tem tabus, isso é um tabu, mas os pré-adolescentes já estão tendo acesso, ou pela mídia, ou pela própria escolaridade. E a gente tem perdido tempo nesse sentido. Então, acho que seria uma questão acadêmica aí, que entraria o porquê. Por que a igreja gera esse tabu? Na prática, acredito que muitos já tiveram o contato com a pornografia, mas na teoria, muitos não têm. Então, por ser algo que nos cerca o tempo todo, seja pelas mídias, seja pela televisão, celular, então a gente é bombardeado o tempo todo pela pornografia. A gente chama de pornografia desde a soft, que é a simples, que é aquela mulher com biquíni na televisão, desde a hard, que aí já entra nessas questões mesmo da pornografia pesada. Então, eu vejo que é um tabu porque é uma coisa que, quando a gente comenta com o próximo, nos traz vergonha.
O Cláudio Rufino, da Batalha contra a Pornografia, ele comenta isso no seu livro, que há uma vergonha em comentar com o outro, principalmente quando a gente está diretamente trabalhando com alguma função da igreja, sendo líder, sendo diretor, seja pastor. Então, há esse tabu porque muitos, por estar vivendo a situação, às vezes não conseguem passar adiante. Então, assim, na sua conclusão, você acha que o tabu se dá pelo farisaísmo, pela hipocrisia da igreja? Positivo. Palavras, não seria por uma teologia pentecostal, dualista, que talvez nos levaria mais para uma espiritualidade que nos impede de alcançar a humanidade? Ou seja, a humanização, aproximar daquilo que somos, nos levaria mais a Deus ou nos distanciaria? Essa seria talvez a vertente. Porque se você conseguisse entrar nesse capítulo aí, se for dar uma aprimorada na mochila, a gente estaria nessa viés teológica. Por que as igrejas não trabalham nesse princípio? É a mesma coisa de falar de relacionamento, de sexo no casamento dentro da igreja. É um tabu. E quem entra com esse assunto acaba sendo, por 40% do cristianismo, ridicularizado ou prejudicado. São tabus que não vão para púlpito. E, no entanto, embaixo dos púlpitos, eles se reproduzem. Então, talvez a vertente da vergonha não seja o canal. Claro, aí seria um estudo teológico. Por que a igreja desenvolveu uma teologia que afastou ela da prática cristã? Isso é distanciamento da santidade. De trabalhar princípios que são básicos, claros. Hoje, muitos problemas estão tendo problema nas suas igrejas. Um monte. E talvez 99% das igrejas tenham problema de pornografia, de nudes, de gente que vai casar e vazou nude, que fez isso, que fez aquilo. E isso, parte da culpa disso, talvez não seja nem dos pastores, mas das igrejas que desenvolveram teologias pentecostais e neopentecostais que nos impedem de falar qualquer tipo de situação desse tema. O livro No Altar da Idolatria Sexual, que é o que baliza o capítulo 13, também o nosso manual, que é o Assim Cremos. Essa é a segunda pergunta, não pode ir. O Steve Galley, ele fala da capacidade que temos de ser várias pessoas em uma só. Somos tendo que acontecer uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho e tal. E o nosso manual, ele vai dizer logo na introdução do capítulo da Hamartiologia, a respeito é muito difícil falar sobre pecado, assim como a morte, né? Ele cita, assim como a morte, o pecado é uma coisa muito difícil de se comentar. Aí, talvez. Mas é um pecado que continua matando, né? O Wesley faz esse levantamento acerca de que os pastores, em função da graça, se isentam da pregação do pecado. Mas ele ainda continua evidenciando nossa salvação através da confissão do mesmo. Próxima pergunta ia ser o manual. O vídeo que você citou, Assim Cremos, eu quero que depois você me mostre onde você colocou na monografia o Assim Cremos. Você já citou aí que você colocou. Não precisa de falar de novo, não. Você fez uma citação de Robert, eu não sei se a pronúncia dele é exatamente Schuller. São dois. Esse provavelmente é o da Introdução da teologia sistemática. Sim. Em que sentido você trabalhou na monografia? Você consegue lembrar? Porque ele é de 1970, ele é próximo nosso, né? Chegou a pegar a mídia. É uma enciclopédia, na prática, assim, eu pelo menos eu não costumo usar mais. Foram livros que eu tinha ali em casa. Então, para balizar a parte teológica, eu peguei o livro Assim Cremos e esse que eu tenho de teologia. Você lembra onde você buscou, qual fonte foi inserida na monografia? Você cadê esse autor? Ele é uma teologia sistemática. Mas em que você lembra da temática? Eu peguei o assunto tal e falei dele. Na parte da doutrina do pecado. Os dois foi trabalhada a doutrina somente do pecado, do Assim Cremos, quanto o livro da teologia sistemática. A parte do atributo do Espírito Santo. Isso, a parte da doutrina do pecado. Obrigado. Obrigado, Douglas. Pode transformar, quais os seminaristas não saem porque o resultado é dado ao final. No seu caso, há uma exceção.